Olá, seja muito bem-vindo a mais um Hit Informa. Você aí em casa já fez alguma dieta maluca? Mas quais são os riscos dessas restrições alimentares? Por isso, no programa de hoje, nós vamos descobrir como emagrecer do jeito certo, sem perder a saúde, né? Então bora começar o programa de hoje com o nosso bate-papo. A gente sabe que a obesidade ou mesmo o sobrepeso incomodam muita gente, né? O que essas pessoas buscam é emagrecer. O problema é que muitos acabam apelando para as dietas malucas e acabam deixando a saúde de lado, Rê. É isso mesmo. E para falar sobre como emagrecer de uma forma saudável, nós recebemos hoje o Dr. Patrick Rocha, presidente do Instituto Nacional de Estudos da Obesidade e Doenças Crônicas e também autor dos livros Emagreça com o Dr. Rocha e do Treinamento para Diabéticos, Programa Diabetes Controlada, que já transformou a vida de mais de 28 mil pessoas. É isso mesmo, doutor? Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês, Renata e Leandro. Doutor, muito obrigado. Para começar a nossa conversa, então, conta pra gente quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentar emagrecer. Doutor, pular uma refeição, talvez. O pessoal acaba pulando, o café da manhã eu vou pular, vamos já pro almoço. Fica passando fome o dia inteiro. Como é que funciona? Então, o grande problema das dietas tradicionais é que elas têm uma ideia de que para emagrecer você tem que comer menos e fazer mais exercícios. Essa ideia é errada, porque ela não leva em conta a qualidade das calorias que a gente come, que nós comemos. Então, para você emagrecer, na verdade, você tem que comer alimentos corretos, alimentos que tragam nutrição para as células do seu corpo e saciedade, que você possa passar várias horas sem fome. Mas se nós pegarmos os alimentos que são ruins, vou dar um exemplo aqui que pode até chocar, né? Então, vamos começar com um exemplo um pouco radical, mas muito comum. Pão integral. Pão integral, ele tem bastante açúcar do trigo, que é um tipo de açúcar que poucas pessoas sabem. E tem também o glúten. O glúten é um outro detalhe. Mas o grande problema do pão integral é que ele é um tipo de caloria, Leandro, que além de elevar muito a insulina no sangue, a glicose e a insulina, fazendo com que a pessoa engorde, ele causa muita fome. Então ele leva a ciclos de fome. A pessoa come e daqui 3 horas já está com fome de novo. Mas a ideia que então, passa pra gente é que o pão integral, na verdade, que a digestão mais, vai né? aos poucos, não é? Isso, exatamente. Mas o que a ciência nos mostra, Renato, que nós chamamos de... Eu chamo de boa ciência porque são estudos de elevado nível de evidência científica das maiores universidades do mundo, né? Estou falando aqui da Universidade de Harvard, Universidade da Califórnia, são estudos realmente embasados, eles nos mostram que o segredo realmente é você focar nos alimentos corretos. Não adianta simplesmente comer de 3 em 3 horas. Isso não resolve. E o maior problema que a gente enfrenta hoje é a desinformação. Porque os alimentos que são, na verdade, saudáveis, que a ciência nos mostra que são saudáveis, eles são tidos como ruins, né? Como exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ovos, né? Eu acho que a questão do ovo já está melhorando um pouco mais. As pessoas já estão entendendo que... Já saiu da parte do vilão da história, Já, né? ainda bem, felizmente, né? Já foi até capa aí em grandes revistas e isso é muito bom. Mas eu vou dar um outro exemplo. Gordura dos alimentos de carne de gado, por exemplo. Gordura de carne de porco, gordura de peixes, né? Gordura de, vamos dizer, de animais, de origem animal, de uma forma geral. Essas gorduras, elas estão presentes na nossa alimentação desde os nossos antepassados, de 20, 30 mil anos atrás. Né? Registros nos mostram isso, que os nossos antepassados, eles viviam de quê? Da carne que eles comiam, que eles caçavam, comiam quanto podiam e também fugiam para que não fossem comidos, né? Porque ali, naquela época, as coisas eram mais complicadas. Mas a verdade é que a nossa genética é adequada para alimentar proteína de origem animal e a gordura que acompanha. Então as pessoas têm que perder o que eu chamo de medo de gordura, conhecido como fatfobia, aquele medo de gordura, porque a gordura ela é uma das chaves para o emagrecimento definitivo. Vá. Eu estava lendo esses dias sobre aquela dieta paleo, que é até meio controversa, porque ela tem um jejum aí no meio, mas ela indica isso, o consumo de alimentos com gordura, que você fica mais saciado e fica mais tempo sem fome, assim. Exatamente. A ideia é essa, né? Essa ideia de que o metabolismo vai cair se você ficar muitas horas sem comer. Tem estudos de elevado nível de evidência científica que mostram que é o contrário, que você passar muitas horas, quando você se alimenta da forma correta,
quando eu falo correta, lembre-se que eu estou falando de proteínas e gorduras saudáveis, viu? Sim. E esses carboidratos todos aí, né, pães, massas em geral, isso aí gera fome e a pessoa acaba tendo que comer de 3 em 3 horas mesmo, se ela for partir para esse tipo de alimentação. Tá, entendi. Esse é o nó, né? Esse é o problema que as pessoas, por desinformação, não sabem. Então a ideia é que se você passar mais horas com a alimentação correta, o seu metabolismo na verdade vai melhorar. Acredite, você vai passar mais tempo com os níveis de glicose mais baixos do sangue, isso aí vai fazer com que os níveis de insulina, que é um hormônio muito importante, também fique baixo e o seu corpo começa, eu costumo brincar que ele se transforma numa máquina de queimar gordura. Ah, isso eu queria, hein? Oh, que beleza, já pensou? E daí os jejuns entram, Renata, como uma chave importante, se for bem feito, é claro, né? Tem que ser, não pode ser feito de qualquer jeito, mas com essa alimentação adequada, você pode jejuar, passar aí 12 horas sem comer, por exemplo. Isso é fácil de fazer à noite, você pode ter a última refeição às 7, 8 da noite, ficar até 7, 8 da manhã, passar 12 horas, a maior parte dormindo, fica fácil, né, Leandro? Então aí com isso fica tranquilo e nesse período, o seu corpo queima mais gordura e a ciência nos mostra isso. E o que comer antes de começar esse jejum, doutor? Porque também vai comer um lanche lá de pão integral, que já falou que não pois pode. Aí vai acordar de madrugada com fome, né? Então, e vai é aí que a gente quer saber, dar exemplos práticos para o pessoal que está em casa. Quais são esses alimentos corretos? Vamos lá, vou falar de alguns alimentos aqui, né? Eu gosto muito de indicar vários tipos de omeletes, porque a omelete ela dá uma base boa. Você pode fazer omeletes aí com queijo, pode fazer omeletes, por exemplo, com brócolis, com couve-flor, né? Que são carboidratos fibrosos. Esses são carboidratos saudáveis. Outra opção interessante seria uma tapioca, trocar o trigo. Tem gente que gosta demais, tem que falar, nossa, como é que eu vou fazer, doutor Rocha? Essa pergunta é muito comum. Como é que eu vou ver sem pão? Como é que eu vou ver sem massas? Como é que eu vou ver sem minha barra de cereal? Enfim, fala, olha, foque nas gorduras e nas proteínas saudáveis, que o seu corpo vai se desintoxicar. Para algumas pessoas leva pouco tempo, para outras leva mais. Mas existe uma abstinência quando a pessoa larga, deixa de usar o carboidrato refinado. Depois ela se adapta bem. E a tapioca é uma boa opção para substituir o pão. Desde que seja uma massa fininha e recheá-la bastante com carne, né, com a gordura, não tira a gordura, por favor, né? Trocar a margarina pela manteiga, esse ponto é fundamental também. E a gente acha que é o contrário, né? Que a margarina é mais light. Aquela light lá que faz bem pro coração, diz o rótulo, exatamente. né? Tem que usar a manteiga, então. A manteiga. Vamos pensar da seguinte forma, para ficar mais fácil. Usar os alimentos que os nossos antepassados usavam. Já ouvi dizer até que banha de porco é muito mais saudável que os óleos de soja, de canola que a gente encontra no mercado. Só esse tema aí já dá pra gente conversar aqui pega uma hora sobre as gorduras saudáveis. O que são gorduras saudáveis? São gorduras que os nossos avós comiam. Vamos responder dessa forma. Que o nosso corpo talvez reconheça, é mais fácil. Então, assim, se você quer emagrecer mesmo de uma forma mais radical, coloque aí um omelete no lugar da tapioca, né? Eu coloco a tapioca, mais ou menos assim, Leandro, como uma opção, porque a pessoa fala, eu quero mastigar alguma coisa, né? Eu quero uma opção a mais. Faça uma tapioca de massa fina e recheie bastante com proteínas, gorduras saudáveis, hortaliças. Um frango com cottage. Quando você falou de queijo, a gente pode usar tipo ricota, cottage, queijo branco, aquele trio que é conhecido mas como a gordura, saudável? como é que Então, isso? ou pode usar o queijo amarelo? Use qualquer queijo que não seja industrial. Tá. Né? Essa gordura do queijo, ela não tem problema nenhum para o corpo. O problema são os queijos industriais, como o cheddar, por exemplo. Esse queijo é ruim. Os demais são bons, é uma boa opção, porque traz aquele componente importante para quem quer emagrecer, a saciedade. A pessoa fica muitas horas sem fome. É saudável você comer sem fome? Tá Não. no horário de comer, falam que é o horário de comer, mas você não tem fome. Eu gosto de comparar, Renato, com sono, né? Poxa, durma quando você sente sono, coma quando você sente fome, né? Se alimentando da forma correta, ouça o seu corpo, que é bem interessante, é um caminho interessante que descomplica as coisas, né? Eu acho que da década de 70 para cá, complicaram demais, né? Inventaram cada hora é uma coisa, cada hora é uma coisa, cada hora é uma moda, né? Os alimentos light são outro problema seríssimo, né? Os alimentos light são... Eu costumo dizer que você, quando compra um alimento light, você é enganado duplamente. Primeiro, você paga mais caro, ele é mais caro. E segundo, ele não é saudável, porque eles retiram a gordura natural desse alimento e colocam o que no lugar? Depois você olha o rótulo lá. Tem alguns açúcares disfarçados ali. Com outros nomes. Exatamente. Maltodextrina é um deles. Tá. Aquele lobo vestido de cordeiro, né? O adoçante é aquele de forno e fogão, sabe? Que a gente usa bem. Então, Nossa, tipo, é açúcar. açúcar. Esse é um exemplo muito interessante.
E ele é indicado para diabéticos. Isso é muito sério. Então, você acaba Muito tendo um sério. açúcar, então tá sendo enganado todo mundo, né? Enganado, Mas infelizmente. então como a gente faz com a questão dos doces, assim? Porque a gente sabe que o açúcar refinado não é legal, adoçante também não. Olha, O que a gente faz? Quando o assunto é doces, eu não sou radical com os adoçantes, porque fica difícil você tirar todo o doce que uma pessoa está acostumada, de repente. Então, eu indico, a stevia é uma boa opção. Que é um adoçante natural É um de adoçante uma planta, natural, não é? exatamente. É uma plantinha que até a folhinha dela é docinha, se você for direto na planta. É interessante a stevia, para começar ali. Tem pessoas que sentem um gostinho mais amargo. Ele não gosto é tão residual, doce, né? Aí já a pessoa senti. fala, não estou gostando muito, né? Aí o que você pode usar como uma segunda opção? Por um tempo ali, né? Sem exagerar, acho que tudo que você exagera é ruim, né? A sucralose. A sucralose ela é derivada da cana e ela, vamos dizer assim, é um adoçante que parece muito com o sabor do açúcar, né? Algumas pessoas, alguns alunos dos meus projetos me perguntam, pacientes também, sobre o açúcar de coco. Porque o açúcar de coco, comparado com o açúcar puro, ele tem um índice glicêmico bem menor. E o açúcar puro tem aí um índice glicêmico beirando aí 80 e o açúcar de coco 35. Então não é uma boa saída, então? Então pra todo ele mundo? é uma transição, né? Tem gente que gosta de mais de doce, então eu falo, olha, comece pelo açúcar de coco, vai pelo stevia, se não gostar, tente a sucralose, mas vamos buscar aí um desmame, vamos dizer assim, retirar aos poucos. É interessante que tem pessoas que gostam demais de doces, né? Pois é. Que é um vício, né? Que a gente E já eu- falou Pois aqui, é. que É um Tô vício. aqui nesse E outro grupo. problema sério é o açúcar das frutas muito doces. Tem pessoas que fazem esses sucos de laranjas concentrados. Esses de caixa de supermercado nem se fala. Além da veneno, frutose, né? é um veneno, tem a sacarose. Agora, os naturais, concentrados, também não são bons. Então, doutor Rocha, o que eu vou beber? Eu tenho algumas Água. opções aqui. Água é a principal delas. Aprenda a beber água, porque nosso corpo tem 80% de água. Então, é um bom começo, né? É importante para quem quer emagrecer também. Tome pelo menos 2 litros de água por dia. Mas eu não gosto de beber água. Eu tenho uma saída, um caminho aí, uma dica, né? Pode comprar uma garrafinha dessas térmicas, coloca a sua água ali, vai tomando ao longo do dia aos poucos. Tá. Aí isso é importante. Faz tipo um chá gelado, né? Aromatiza a água também para ter uma saída. Você falou de fazer o omelete ali com a manteiga no lugar da margarina. Pode usar o óleo de coco, ele é saudável, que tanto se fala sobre óleo de coco, apesar dele ser vegetal. A gente falou que a gordura de origem animal seria melhor. No caso do óleo de coco, é um alimento extremamente saudável. Ele só perde pro leite materno e pro ovo. Ele está em terceiro lugar. Ah, vá. O óleo de coco é um alimento fantástico que eu, inclusive, indico para quem tem diabetes para substituir. Né, Na cozinha mesmo, na cozinha, né? Não para pra substituir ficar os tomando. óleos, apesar de ser vegetal, ele é extremamente saudável. Saudável. Ele é rico em ácidos graxos de cadeia média, que aumentam o metabolismo e queimam gordura da barriga mesmo, gordura visceral. Jura? Então vou usar Não, na mais minha dele. casa vai ter um estoque Não, o agora. meu tem um potinho lá no fogão já de óleo de O coco. óleo de coco é o único termogênico que a ciência nos mostra que realmente é eficaz. Ele ajuda bastante, tanto quem quer emagrecer, quanto quem quer controlar a diabetes. Além de ser antiviral, antiparasitário, antibiótico natural, Vá. ele tem muitos benefícios. o óleo Antes da de atividade física, então seria legal tomar uma colherzinha de chá? De chá? coco. Pode tomar de sopa mesmo, sem problemas. Eu dou uma dica, eu até dar uma dica aqui especial, né? chocado. Quem quiser começar o café da manhã turbinando o corpo, né? Turbinando o metabolismo, né? Subindo esse metabolismo, pode usar o óleo de coco no café pela manhã. Entendi. E- Já faz tapioca com óleo de coco ali, pronto. Pode ser também. Ou se não, só o café mesmo com óleo de coco, aí você mantém aquele período de jejum mais extenso. E ele vai dar essa saciedade que a Vai. gente tá falando. E você vai queimar gordura. Olha que interessante. Essa parte é ótima. E isso é uma dica Não ter fome e muito ainda saber que tá incrível. queimando a gordura da barriga, isso daí é um Sensacional, sonho. né? Você aí de casa já viu que o Dr. Patrick é fera quando o assunto é alimentação, né? Então, para você entrar em contato com ele, é só acessar o www.drrocha.com.br. É isso, né? Isso mesmo. Muito obrigada pela sua presença. Está agradeço. convidado a voltar com certeza. Muito obrigado pela oportunidade. Até Valeu. a próxima. Doutor, muito obrigado. Até a próxima.